Paz do Senhor, irmãos. Toma assento em nome de Jesus. Antes que eu comece a ministração, abra sua Bíblia em Gênesis, por gentileza, capítulo de número 5. Eu vou ministrar em Atos, mas eu queria trazer algumas particularidades aqui da Bíblia para nós, aproveitando que não é sempre que nós temos a disponibilidade, tempo hábil em escola bíblica, reunião de obreiros. Pregar e ensinar são termos intercambiáveis, mas tem alguma diferença, tá? Quero aproveitar bem este momento. Capítulo de número 5 do Gênesis, olhem para cá. Aqui vai falar sobre a genealogia de Sete, tá? Acontece que quando o Adão ele peca no jardim, Eva é enganada e ele peca, Paulo ele corrobora essa ideia. Quando o Adão ele é expulso do jardim, na porta do jardim Deus colocou então os dois querubins e uma espada para que o Adão não voltasse. Esse Éden, na sua localidade que ali estava, e aí não existe uma precisão entre os teólogos se Deus tomou o Éden para si, porque aí você não tem um texto bíblico para dizer isso, ou se Deus permitiu que no dilúvio fosse destruído. A localidade do Jardim no Éden é hoje a região do Iraque. Naquela região ali estava o Jardim no Éden. Então Deus colocou a árvore da vida eterna no jardim. Então o Adão, depois que ele peca, ele não poderia voltar para dentro do jardim. Existe uma pergunta que é feita: por que Deus não perdoa os anjos que pecaram? Porque os anjos foram criados imortais. Quando eles pecam, eles são pecadores imortais sem direito à redenção. Como todos os anjos foram criados de uma única vez, como diz o Salmos 33, através da palavra, foram criados milhares de uma só vez. Se Deus quisesse salvar os anjos, teria que vir um Cristo para cada anjo em sua natureza. Mas como o anjo é um espírito imortal, quando peca, é um pecador imortal sem direito à redenção. Por isso que vai dizer em 2 Pedro 2,4 que Deus não poupou e não perdoou os anjos que caíram. Diferente, por exemplo, de Adão, que Adão ele foi criado um ser que contém o espírito, composto de alma e também corpo. E a alma é a sede das emoções, as nossas faculdades mentais, por exemplo, sentimento, vontade, intelecto, isso é atributo da alma. Quando você pensa, quando você tem vontade, quando você tem um sentimento, isso vem da alma. O espírito do homem sem Deus, do ímpio, ele é morto. Então o espírito é inativo. O que comanda é a alma e o corpo só obedece. Por isso que quando o homem aceita Jesus, o Espírito Santo desce no espírito humano do homem e aí passa a dar vida. E aí existe aquele conflito dentro de nós, porque a alma tem vontade de pecar, a alma tem sentimentos ruins, a alma tem pensamentos que não são de cima, mas o Espírito Santo, ele induz a alma a pensar nas coisas do céu, a ter vontade das coisas eternas e ter um sentimento bom, agradável, porque essa é a perfeita vontade de Deus. Então, o Adão, quando ele é criado e ele peca, ele torna-se então mortal. O corpo de Adão é mortal. Se ele volta para dentro do Éden e toca na árvore da vida eterna, ele seria um pecador imortal sem direito à redenção. Por isso que Deus não permite que ele volte. Então Deus expulsa ele do jardim, mas isso é um ato de misericórdia. Por quê? Porque quando Deus expulsa ele mortal, Deus não é pego de surpresa ao cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então lá na frente já tem uma cruz para salvar o Adão. Então precisa de um Cristo só para salvar o primeiro Adão que pecou. Porque em Adão existe uma única raça. Através de Adão veio Eva da costela. Por isso que foi necessário Eva vir da costela, porque toda a humanidade está em Eva. Então, para salvar
não precisaria, como os anjos, salvar um anjo, um Cristo para cada um. Basta salvar então o primeiro Adão, porque se em Adão todos pecaram, em Adão todos serão salvos, por causa do segundo Adão, o que salvou a humanidade. E aí o Adão, quando ele sai do jardim, ele tem um filho chamado Sete, e Sete tem um filho chamado Enos, e Enos tem um filho chamado Cainaã. Cainaã tem um filho chamado Malalael, Malalael tem um filho chamado Jared, Jared tem um filho chamado Enoque, Enoque tem um filho chamado Matusalém, e Matusalém tem um filho chamado Lameque, Lameque tem um filho chamado Noé, e Noé tem um filho chamado Sem, Cã e Jafé. Por que eu estou dizendo isso para você? Dê uma olhada aí em Gênesis 5, tá? Aí você vai ter essa genealogia de todos esses homens que eu disse, como no versículo de número 1 tem Adão, né, que é o Adão. Diga Adão. O significado de Adão em hebraico significa homem, diga homem. O Adão gera Sete, diga Sete. Sete em hebraico significa apontado, diga apontado. Adão significa, Sete significa, e Enos significa mortal, diga mortal. Só que Enos tem um filho chamado Cainaã, e Cainaã, ele significa aflição e sofrimento. Qual o significado de Adão? Sete, Enos, Cainaã. Malalael significa Elohim bendito, diga Elohim bendito. Ele tem um filho chamado Jared, que significa descerá. Qual o significado de Jared? Só que ele tem um filho chamado Enoque. Enoque é aquele que Deus o toma. O Enoque tem um sentido hebraico, o nome dele, que significa ensinamento. Se eu perguntar tudo, vocês vão lembrar? Sete significa Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, e Matusalém significa sua morte trará. Diga, sua morte trará. Ok. Matusalém tem um filho chamado Lameque, que significa desesperado. Qual é o nome de Lameque? Então vamos lá. Ele tem um filho chamado Noa, que é Noé, que significa conforto, tá? Noé pode significar conforto, paz. Adão significa Sete, Enos, Cainaã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noa. Vocês estão prontos? Ao homem apontado mortal em aflição e sofrimento, mas Elohim bendito descerá com ensinamento, e sua morte trará ao desesperado e aflito conforto e descanso. Vocês estão aí? A genealogia de Caim também traz algo maravilhoso, né? Mas se eu contar tudo hoje, vocês não me convidam mais. Por que Deus não matou Caim? Deus disse que quem matasse Caim seria punido quantas vezes? Quantas? E Deus colocou uma marca e nós não sabemos qual. A marca da misericórdia. Caim não poderia ser morto. E tem também um Lameque, que não é esse da genealogia de Sete, é da genealogia de Caim. Ele também mata, salvo engano, 2 homens. E Deus diz, quem matar Caim será punido 7 vezes, mas quem matar Lameque será punido 70 vezes. Aí Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? Jesus disse, um Caim e um Lameque todo dia. Vocês aguentam? Bons obreiros perdoam. Só que Caim, olha só o capítulo 4, Bíblia aberta, versículo 20. E Ada deu luz a Jabal, este foi pai dos que habitam, diga, em tendas e gados.
E o nome de seu irmão era Jubal, e esse foi pai dos que tocam, diga, harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, e este foi mestre de obra de cobre e de ferro. Dia, cobre e ferro. Ok. E disse Lameque às suas mulheres, a Zilá, ouvi minha voz e tal, enfim, beleza. Olhem para cá. De Caim sai o gado, a pecuária. De Caim sai o cobre, sai a indústria. De Caim sai a música, o órgão e também a harpa. E de Caim também sai a imobiliária, as tendas. Se não tem Caim, não tem música. Se não tem Caim, não tem imobiliária. Se não tem Caim, não tem a pecuária. Se não tem Caim, não tem a indústria. Quando nós olhamos para um obreiro que cai, nós queremos matar o Caim. Deus está dizendo, não mata Caim, porque ainda ele pode produzir muitas coisas ainda para o ministério. Quando Arão, ele está construindo o bezerro de ouro, Deus está no monte confeccionando as vestes do sumo sacerdote de Arão. O Moisés não sabia, mas se fôssemos nós iríamos falar para Deus, o Senhor está errando, porque ele está construindo o bezerro de ouro. Deus está dizendo, faça as ombreiras, mas ele está errando, faça a veste de linho, mas ele está adorando o bezerro, faça a mitra e coloque a lâmina santidade ao Senhor, mas ele está errando, coloque o éfode e 12 pedras. O problema, Moisés, é que você só enxerga o presente e o passado dele, mas quem chama Arão conhece o ontem, o hoje e sabe quem ele será amanhã. Se fosse eu cortava o ministério de Pedro. Ele negou 3 vezes. Aliás, no Getsemane ele dormiu 3 vezes. Ele negou 3 vezes. Porque obreiros que dormem no ministério, na prova, ele está propício também a negar. Quem dorme 3 vezes é vulnerável a negar 3 vezes. Só que Jesus disse, você vai me negar, mas eu te espero na Galileia. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sei que você dorme 3 vezes e vai me negar 3 vezes. Mas na Galileia eu te apareço e te faço 3 perguntas. Porque eu sei que você dorme 3 vezes, me nega 3 vezes, eu te faço 3 perguntas, porque no mesmo lugar que você negou, você vai pregar e 3.000 almas vão se converter. Ele ainda acredita em você. Abra sua Bíblia em Gênesis, em João agora 21. Irmão, quando eu comecei a pregar a palavra, eu ficava muito preocupado da igreja fazer barulho, sabe? E glória a Deus e tal, né? E todo mundo gritando e dando glória e tal. E eu mudava até minha voz, acredita? Só que eu não conseguia ficar 10 minutos fazendo aquelas vozes rouca, grossa, e aí não tinha jeito. Eu falei, esse negócio não é para mim. Aí um obreiro chegou em mim e disse o seguinte, varão, a temperatura ou a medida da sua mensagem não é o tanto de glória a Deus. Se você quer ser uma pessoa pregando o que você não é, desça do púlpito e procure por você. Quando você o encontrar, abra sua Bíblia incansavelmente e leia sem parar. O que eu tenho a dizer para você é o seguinte, Deus, Ele vai usar você com as ferramentas que Ele colocou em sua mão. Não se preocupe se não tem muito glória a Deus, ou se ninguém vai pular. Porque eu percebi que no silêncio e no ensino, Deus trata melhor os corações. O barulho, ele começa e termina na bênção apostólica.
mas o ensino produz efeitos na vida de um cristão, de um obreiro, que perdura para o seu ministério eternamente. Não seja movido pelo sapatinho do fogo, mas seja movido pelos calçados do Evangelho. 21, quem encontrou, diga amém. Versos 12. Disse Jesus: vinde. Qual Bíblia que está jantai? Levanta a mão lá em cima. Que glória a Deus. Qual que está comei? Pois é. Você sabe por que a sua está comei, a dos irmãos está jantai? No original, na tradução correta, é jantai. Só que o tradutor entendeu que era um erro e colocou comei. É uma refeição, mas essa refeição tem toda a diferença para um obreiro. Porque quando o tradutor olhou no versículo de número 3, disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Dizem eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Diga-me forte: e sendo já manhã. Por causa disso, trocou o jantar por comer. Porque sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia e fez uma pergunta para eles no versículo 5. Jesus faz perguntas difíceis. Vocês têm alguma coisa aí para comer? Claro que eles não têm. O texto vai dizer que eles não pegaram nada a noite toda. E aí Jesus falou: então vinde e jantai. Ninguém janta na hora da escola bíblica dominical 8h30. Então o tradutor pensou, é um erro, e colocou em algumas bíblias comei. Outros tradutores deixaram como está no original, que você leu aí, jantai. Qual é o detalhe aqui? Eles não pegaram a noite toda. Mas cedo Jesus aparece e disse: vinde e jantai. Não é um erro. É que obreiros que trabalham a noite toda, por mais que essa noite você passa no vazio, não recebeu, pela manhã, Jesus não vai ficar devendo essa janta. Ele vem pagar aquilo que ficou lá atrás e acertar o de hoje cedo. Deus não deixa seus obreiros desamparados, para a glória de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vamos agora em Atos e aí a gente começa. Atos capítulo de número 15. Versículo 34. Todos encontraram? Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Se quiser fechar a sua Bíblia ou deixar aberta. Mas pareceu bem a Silas ficar ali. A igreja, ela nasce no coração de Deus na eternidade. Mas a igreja, pela primeira vez, ela vai ser anunciada na região de Cesareia de Filipe, quando Jesus diz: esta é a minha igreja. É a primeira vez que Jesus menciona a igreja. A palavra igreja, eclésia, significa tirados para fora. Assim somos nós, tirados para fora, para cumprir alguns ofícios que cabe os obreiros e a igreja cumprir. Quando ele diz que as portas do inferno, e ali no original é nas portas do Hades, as portas da morte não pode prevalecer contra a igreja. Ou seja, um cristão quando morre selado pelo Espírito Santo, a morte não pode o deter no estado intermediário, no lugar de tormento. Mas com o selo do Espírito Santo, identifica que ele é uma propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Então sua alma vai para o paraíso aguardando o arrebatamento da igreja. Essa igreja, ela foi anunciada em Cesareia de Filipe, mas ela é inaugurada em dia de Pentecostes. Atos, escrito por Lucas, Lucas vai detalhando os capítulos de Atos de uma forma extraordinária cronologicamente. No capítulo de número 1, Jesus está 40 dias com os discípulos após a ressurreição. E Jesus está arredando algumas dúvidas dos discípulos, que ainda eles estão preocupados com o reino terreno. Eles estão perguntando para Jesus: quando
o Senhor irá restabelecer o reino. Eles ainda tinham a perspectiva de um reino messiânico, mas no caráter de Davi ou no caráter de Salomão, judaico e físico, o que vai ser implantado no milênio. E Jesus olhou para eles e disse: não vos compete saber nem o dia e nem a hora, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E depois vocês vão sair para a Judéia, para Samaria e para os confins da terra. É interessante nós falarmos sobre a descida do Espírito Santo, profetizada por Joel 2:28, que se cumpre em Atos capítulo de número 2, somente nós falamos sobre vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. Mas nós nos esquecemos de princípios elementares que ocorrem, que antecedem o avivamento. O que antecede o avivamento é que Jesus, quando disse para eles ficarem em Jerusalém, e quando o Messias ou o Mashiach sobe paulatinamente, e ele se perde nas nuvens, sendo assunto ao céu, os anjos aparecem e diz: varões galileus, ou seja, vocês vão sair, vocês vão expulsar demônios, vão fundar igrejas, vocês vão ter um nome estabelecido em alguns lugares, vocês vão doutrinar a igreja, porque Cristo ele inaugura e funda a igreja, mas ela estabelecida é na doutrina dos apóstolos. Mas vocês não podem esquecer quem vocês são por dentro, varões galileus. Nunca esqueça quem vocês são, galileus. Este mesmo que vocês viram subir, ele vai voltar. Só que em obediência eles ficaram ainda, alguns vão dizer 10, mas foram 7 dias no cenáculo em oração. Nós queremos a manifestação de poder em nosso ministério, mas nós nos esquecemos dos princípios elementares. Quais são? A unidade de estar no mesmo local, com o mesmo sentimento, com a mesma visão, em obediência e joelho dobrado no chão, aguardando as respostas do céu. Oh glória! Bons obreiros andam em unidade do Espírito, têm o mesmo sentimento. Todos os avivamentos que ocorreram na história bíblica ou na história da igreja, começou em lugares inóspitos, com pessoas comuns, mas que tinham o mesmo sentimento e tinham a unidade do Espírito Santo. Se o corpo de obreiro não tem unidade, não tem a mesma visão, o mesmo sentimento, não pegam as mesmas coisas, não ocorre o sobrenatural sobre a nossa vida. Observe, quando necessitava de um avivamento em Israel, Samuel convocou o povo. E 1 Samuel 7 vai dizer: tinham tudo em comum, tinham o mesmo coração, tinham o mesmo sentimento, se humilharam, oraram, e Deus respondeu com trovoadas. Aí Samuel se levantou e disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas nossas campanhas, nossos pregadores, nós temos a tendência de só dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, e nós glorificamos a Deus, mas esquecemos de princípios elementares que antecedem o avivamento, antecedem a resposta que vem do céu. E qual é os elementos? Unidade no Espírito, mesmo sentimento, mesmo coração, mesma oração. Enquanto Babel é um homem subindo com a força do braço no topo, querendo chegar ao céu e lá colocar o nome do pregador, o nome do cantor, do fundador da igreja. Igreja não é Babel, igreja é Pentecostes. Não é o homem subindo para colocar o nome dele lá em cima. São 120 que tem tudo em comum, de joelho dobrado no chão, não chegando ao céu, mas trazendo o céu na terra. E qual é o nome estabelecido aqui nessa igreja, no centro dela? Não é Nimrod, não é Babel, não é o nome de um homem, mas um nome que está acima de todos os nomes: Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos carregar a unidade, a obediência e ter a mesma visão ministerial do teu líder.
se não tem a mesma visão, está ofuscada. Se não tem a mesma visão, está caminhando em uma outra direção. E a obra não para. Ou você entenda a visão, se encaixe na unidade no corpo para caminhar, ou não dá para fazer peso no barco. Quando Paulo está indo para Roma, e o ápice ministerial de Paulo era Roma, só que ele está indo como um preso dentro do barco. Só que o texto vai dizer em Atos 27, que ele chamou um obreiro para estar com ele. Não chamou muitos, chamou um. Nome do obreiro? Aristarco. Não tem nome de pregador. Não tem nome de cantor. Mas o nome dele em grego significa trabalho. Quer chegar no teu ápice ministerial? Coloca no barco da igreja, da obra, pessoas produtivas. Pessoas que trabalham. Todos que Deus chamou na sua obra já eram pessoas produtivas por natureza. Moisés estava cuidando das ovelhas de Jetro. Gideão malhando trigo no lagar. Davi cuidando das ovelhas. Pedro ocupado na pesca. Deus não chama desocupados, Deus chama pessoas produtivas para a tua obra. Se dentro do barco não tem Aristarco, tem Jonas. E qual é o obreiro Jonas? Fica no fundo do porão dormindo. É peso no ministério, irmão. Tem obreiro que é peso no ministério. Tempestades vêm no barco, pode ver que tem um obreiro dormindo. O barco está chacoalhando e não está caminhando. Pode ir no porão que tem um obreiro dormindo no sono da irresponsabilidade. Meu Deus. Só que quando tira Jonas do navio, a tempestade acalma. Tem horas que nós temos que retirar da nossa vida alguns obreiros que não dão para caminhar junto com a gente. Quem você colocou para caminhar do teu lado? Quem é a tua referência? O que você tem colocado na sua vida para agregar valores no reino ministeriais? Só que Deus, isso é profético. Quando Ele precisa de um grande avivamento, Ele trabalha com aqueles que estão dentro da casa. Preste atenção. O texto de Ezequiel 37, vou abrir um parênteses aqui, para que depois vocês não digam que o pregador que veio aqui cometeu um erro contextual. Ezequiel 37 é um texto para Israel, não é para a igreja. É um texto para Israel e não é para a igreja. Isso é muito claro. Mas nós podemos extrair lições deste texto para a igreja. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo membros, eu vejo ossos. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo nervos, eu vejo obreiros. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo pele, eu vejo aparência. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo carne, eu vejo movimento. A igreja pode ter ossos, tem muitos membros. Tem nervos, tem obreiros. Tem pele, tem aparência. Nos vestimos bem, tem carro, fachada, a igreja é linda. O que tu vês, Ezequiel? Eu vejo carne, tem movimento. Fala para o teu irmão, levanta a mão, cutuca aí, é movimento. Por que não anda? Não sei, tu sabes. Se não tiver a palavra pregada e a presença do Espírito vindo dos quatro cantos, não marcha. Só que o interessante é que quando veio o Espírito, os ossos se juntaram. Só há avivamento e produtividade ministerial dentro da igreja se nós estivermos em unidade. Te disse isso porque Neemias, quando vai reconstruir os muros em Jerusalém, o texto é muito claro, ele poderia importar pedras de fora, do Egito. Poderíamos trazer pregadores de fora, cantores de fora. Eles vêm, eles pregam, eles cantam, mas isso não traz unidade. O que traz unidade é aquilo que está aqui do lado de dentro. Neemias vai reconstruir e ele pega as pedras que lá já estavam, que foram destruídas por Nabucodonosor.
Deus quer reconstruir grandes coisas aqui. E Ele vai começar com as pedras que estão aqui do lado de dentro. Vai chegar a hora que não vai precisar trazer do lado de fora, porque Deus vai usar as pedras que estão do lado de dentro para uma grande reconstrução e para uma grande obra. Só que quando Neemias reconstrói os muros, não tem brecha no muro. Para não trazer de fora os que estão de dentro, não pode deixar brecha. E se as pedras que estão do lado de dentro não quiser fazer, fica tranquilo, Jesus disse, tem pedras que Ele levanta só para clamar. Se você não quer fazer, tem quem vai fazer, mas isso não vai impedir Deus de fazer e executar sua grande obra neste lugar. Deus quer usar a sua vida do lado de dentro. Deus quer contar com aqueles que estão do lado de dentro. Em unidade se levanta uma grande obra. Por isso que quando Paulo chega em Malta, o tempo lá é frio, é gelado. Tempo frio e gelado em uma ilha como Malta é dificuldade, é intempéries, é agruras ministeriais. E quando o ministério passa por dificuldades, agruras e intempéries, o que nós devemos fazer? Acende pessoas que estão mais próximas para um avivamento. Amém. Só que como eu não entendo de fogueira, se fosse eu iria pegar as toras. Só que a tora não pega fogo, porque tora é inchada. Era muito frio, caiu sereno, encharcava ela de água. Você pode jogar álcool, gasolina, querosene, não pega. Por que tora não pega? Porque é inchado. Eu canto melhor, eu prego melhor, eu faço melhor. Está inchado, esse não pega. Tem obreiros que deixaram de fazer o básico, porque colocaram agendas abertas no Facebook, compraram um anel na pajé, colocaram no dedo e tirou a foto mostrando ele assim, e faz aquela pose de pregador e diz, eu vou ajudar a servir água? Eu vou receber pessoas lá fora? Eu vou ficar de porteiro? Vou nada. Acontece que não tem carreira solo na igreja. No ministério não tem carreira solo gospel. Ministério é corpo. Se você é tora, você não pega. Só que Paulo entendeu e falou o seguinte, se a tora não pega, ele pegou os pequenos gravetos. Quando ele ajuntou os graveto isolado também não pega. Só que quando ele ajuntou todos em unidade e colocou fogo, pegou. Se tem graveto aqui essa noite, se ajunta nessa manhã, nessa tarde, porque vai pegar para a glória de Deus. Os toras deixa de lado, estou conversando hoje com graveto. Se você é graveto, vai acender para a glória de Deus. Oh glória! Para grandes coisas precisamos ter unidade. Para a grande obra precisamos ter tudo em comum. E os discípulos tinham. Quando desceu um vento veemente, impetuoso e línguas repartidas como que de fogo, eles foram revestidos de poder. Só aconteceu o primeiro milagre da igreja primitiva depois que eles foram revestidos de poder. Atos capítulo de número 2 é a descida do Espírito Santo. É o primeiro revestimento de poder. Só que em Atos capítulo de número 3 é o primeiro milagre. Só que em Atos capítulo de número 4 é a primeira prisão de Pedro e João. Só que em Atos capítulo de número 5 é o primeiro pecado da igreja primitiva, Ananias e Safira. Alguém pergunta, por que Deus os matou e não mata hoje como matou naquele tempo? Pecado é pecado em qualquer lugar. Só que como a igreja acabou de nascer e era o primeiro pecado, Deus puniu com rigor para mostrar que Ele não permite pecado na igreja. E isso causou temor na igreja primitiva. E igreja que tem temor, ela cresce sadia. Atos capítulo de número 6 é a primeira instituição dos diáconos. Detalhe, não estava no cronograma da igreja primitiva ter diáconos. Só que houve uma contenda entre as viúvas. E o texto vai dizer, houve necessidade de separar diáconos, e separaram 7.
Você que é diácono, e eu vim de fora e não tenho problema nenhum em dizer isso para você, mesmo que você fique bicudo, também não tenho problema. Diáconos nascem na necessidade. Diácono não aparece só no dia da festa. Diácono aparece no dia a dia, na necessidade da igreja. Na necessidade nasce um diácono. Isso não impede você ser como Estevão, cheio de sabedoria, cheio de poder e propagar o evangelho de Cristo. Mas na necessidade que Deus possa contar com você no ministério. Diácono é aquele que serve. O exercício serviçal nasce na necessidade da igreja. No dia do congresso, para pregar todo mundo quer, para cantar todo mundo quer, mas no dia a dia, no batente não. Diácono nasce na necessidade, em qualquer circunstância, em qualquer momento. Atos capítulo de número 7, é a primeira morte do primeiro mártir da igreja Estevão. Atos capítulo de número 8, o evangelho chega pela primeira vez em Samaria. Atos capítulo de número 10, o evangelho chega pela primeira vez a um gentio chamado Cornélio. Atos capítulo de número 11, a primeira igreja gentílica é fundada. Antioquia, a terceira maior cidade daquele tempo, ficando somente atrás de Alexandria e de Roma. Olha que interessante. Uma cidade enorme, mas o evangelho não tinha chegado lá. Através da perseguição que houve contra a igreja, alguns homens de Chipre e de Cirene, do norte da África, não sei o nome, a Bíblia não diz que chegaram na cidade de Antioquia e pregaram a Cristo. O texto vai dizer que houve conversão e eles fundaram uma igreja em Antioquia. Não tem nome, mas estava lá fazendo. Não tem expressão, mas estava lá fazendo. Só que tem um detalhe. O detalhe não está no meu nome. O detalhe não está no seu currículo, no seu nome. O detalhe está no texto em Atos 11. A mão do Senhor estava sobre eles. Se a mão do Senhor estiver sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre esta igreja, Deus faz coisas maiores em tua vida. Glória, o detalhe está na mão do Senhor. E a mão do Senhor sobre eles, eles pregaram, fundaram a igreja mais poderosa que existiu de Antioquia. Só que o texto vai dizer que chegou a fama da igreja de Antioquia na sede em Jerusalém. Só que hoje a sede é fácil saber o que está acontecendo na congregação. Abre o Facebook, os irmãos postam. Só que naquele tempo não tinha redes sociais. O problema é que hoje nós queremos que as redes sociais façam também o papel que só o Espírito pode fazer. Elas ajudam muito, mas tem coisas que só o Espírito Santo pode fazer. Tem um pregador que saiu daqui e foi para a China, isso há muitos anos atrás. Uma igreja meio que escondida, que ele foi pregar. Quando ele chegou, o pastor sabia o português, tinha alguns irmãos ali também, que falavam o português, e quando esse pastor chegou, ele cumprimentou o pastor e disse: vamos na capela? Ele disse: vamos. E ele achou estranho porque era subterrâneo. E quando ele desceu, ele olhou, não tinha ninguém. O pastor ficou olhando, o pastor chinês olhou e falou: vamos orar. Ele: vamos orar. Dobraram o joelho e começaram a orar. Deu 40 minutos, o pastor brasileiro ficava olhando para trás, não tinha ninguém. Como a gente não é muito de orar, ele cutucou o pastor chinês. O pastor: diga, você não convidou o povo? Convidar povo? O senhor não fez uma divulgação? Não, aqui não tem divulgação, aqui nós ora, Espírito Santo que traz. Vamos orar. E eles oraram. Deu mais 20 minutos, a capela estava lotada. Acabou o culto, o pastor chinês falou para o nosso irmão: lá em Brasil, vocês são muito teólogo,
conhece muito a doutrina do Espírito Santo, mas não conhece Espírito Santo. O Espírito Santo leva fama, o Espírito Santo sopra o nome, o Espírito Santo faz chegar onde você não consegue fazer chegar. O Espírito Santo que está aqui nessa manhã, aqui nessa igreja, que eu posso sentir a presença dEle. Sinta a presença desse Espírito Santo na tua vida, que Ele venha renovar o teu ministério. Deixa Ele fazer o que somente Ele pode fazer por você. Ele vai fazer ainda neste lugar, com as pedras que estão do lado de dentro. Escuta, grava, isso é profético. Não vim para chutar no gol para ver se acerta. Deus manda dizer, Ele vai usar pessoas de dentro para uma grande obra dentro deste lugar. Glória, glória. Quando chegou a notícia na sede da igreja em Jerusalém, o presidente já é Tiago, já não é mais Pedro. Pedro está na itinerância. Eles se reuniram e disseram, precisamos nomear um pastor para pastorear a igreja em Antioquia. Quando eles olharam, fizeram a reunião e viram que Barnabé tinha o perfil. Então chamaram Barnabé e disseram, Barnabé, tem como pastorear a igreja lá em Antioquia? Barnabé não disse assim, não, eu vou orar para ver se é isso mesmo. Se o líder chamou, já orou. Josué, que está no pé do monte, só recebe a ordem. Se você está dentro deste reino, dentro dessa obra, é assim que funciona. Barnabé disse, eu vou. Barnabé pegou suas coisas e foi para Antioquia. Primeira coisa que Barnabé viu em Antioquia quando chegou, a graça de Deus. Se você chegar numa igreja e Jesus estiver do lado de fora, vendendo colírio, vestes, com a sua mesinha, não entra, porque Laodiceia tem o nome de um homem lá dentro, e Jesus está do lado de fora vendendo colírio. Não, mas Filadélfia era uma igreja extraordinária, pobre como Esmirna. Só que Laodiceia é rica do lado de dentro, na visão humana, mas no relatório no céu ela é pobre, cega e nu. Só que ela tem uma indústria têxtil, vende vestes pretas, lã, na moda naquele tempo. Só que Jesus dizia que era nu, ele estava vendendo vestes lá do lado de fora. Qual é o valor? Não tem valor, basta crer, ele te dá essas vestes. Tem colírio, mas eles tinham, dentro de uma oftalmologia, uma indústria que produzia colírio. Jesus está dizendo, eram cegos, mas eu tenho colírio que faz o homem enxergar aqui. Só que quando você chegava na igreja de Esmirna, era uma igreja com os irmãos simples. Só que lá tinha a graça de Deus. Quando chegar em uma igreja e você sentir que ali tem a graça de Deus, é ali que você deve estar para adorar a Deus. Eu sinto a graça de Deus aqui nessa manhã. A primeira mensagem de Barnabé foi, perseverem. Porque quem vê a graça de Deus em uma igreja, tem que pedir para perseverar naquilo. E ele pregou e eles perseveraram. Barnabé agora está pastoreando a igreja de Antioquia. Só que Barnabé tem algo que falta em nós. Saber quando nós temos deficiência em algo e precisamos de alguém. Barnabé, ele precisou de alguém em uma outra área que estava em necessidade na igreja, que na ocasião de Antioquia era o ensino. Tem obreiros que precisam confessar a deficiência e dizer, aqui eu tenho falta. Não dá para fazer tudo sozinho. Você precisa de pessoas ao seu lado para carregar os fardos. Agora você imagina Jetro chegando em Moisés e dizendo, Moisés, eu sei que o mar abriu para você, foi 10 sinais, você bateu nas águas amargas, se transformaram em águas doces, mas não é bom o que você está fazendo. Será que nós teríamos a humildade de Moisés para dizer a verdade?
Ou nós iríamos dizer: Deus me levantou, olha o que aconteceu lá no Mar Vermelho, dá uma olhada no que Deus fez no meu ministério. Moisés teve humildade e disse: o que eu devo fazer? Separa homens, porque o povo vem só a ti, e sozinho você não vai aguentar. Por isso que tem obreiros desfalecendo e pastores desfalecendo, porque estão fazendo sozinho. Por quê? Porque não tem homens capazes, tementes, que possam carregar o fardo. Separe estes homens, Moisés disse, eu vou separar, mas não é qualquer homem, tementes, capazes e homens e mulheres de verdade. Quando Moisés separou, eles eram o filtro, os obreiros filtravam e chegava em Moisés somente as causas que eram grandes demais. Neste filtro, você não sobrecarrega a sua liderança. Tem obreiros que estão sobrecarregando a liderança porque não filtram. O problema passa por ele deixa passar. E quando chega nele, chega no pastor ainda maior, porque não soube resolver. O que eu faço? Se você é homem ou mulher temente, de verdade e capaz, é porque o Espírito Santo te chamou. Se Ele te chamou, peça sabedoria. Ele vai te dar para lidar com esses momentos difíceis. É tempo de tirar o fardo sobrecarregado sobre os seus líderes, nas suas congregações. Ora a Deus para levantar obreiros que filtram, obreiros que estão dispostos, produtivos na obra. Então Barnabé descobriu a sua deficiência, e o que ele fez? Eu preciso ir atrás de alguém. Diga quem? Não, diga mais forte que eu também não tomei café. Diga quem? Ele vai atrás de um homem que ele viu pregando um dia. Quando Saulo de Tarso se converte, novo convertido, quando se converte, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Paulo está pregando. A igreja em Jerusalém, a Bíblia não diz quem, chamou Paulo e disse: Paulo, é melhor você ir embora. Sai de cena, vai para algum outro lugar e depois você vem. Há quem diga que Pedro estava nisso. A Bíblia não diz. Quando a Bíblia se cala, nós não precisamos ter voz. E quando dizem que é Pedro, acabam com a vida de Pedro, dizendo: Pedro censurou o ministério de Paulo, Pedro parou o ministério de Paulo. Coisa nenhuma, vou em defesa de Pedro. Eu dou graças a Deus para pastores duros que eu tive, que chegaram em mim e disseram: não é o momento. Não, calma aí. Está querendo voar muito, cortou as minhas asas, vai voar na hora certa. São líderes que fazem isso em nossa vida. Dê graças a Deus pelos Pedros que Deus colocou na tua vida. E o que Paulo fez? Saiu de cena. Há quem diga que ficou de 12 a 14 anos, 3 anos na Arábia, mais 11 anos a 12 anos em Tarsis. Se foi Pedro ou a igreja que brecou o ministério ali de Paulo, tudo contribuiu para o ministério de Paulo. Ele teve revelações que os outros não tiveram. Ele falou de amor em 1 Coríntios 13 que nenhum outro falaria. Ele falou de casamento em 1 Coríntios 7 que nenhum outro falaria. Ele falou sobre dons ministeriais em Efésios 4:11 que nenhum outro falaria. Ele falou sobre os 9 dons do Espírito Santo em 1 Coríntios 12 que nenhum outro falaria. Ele falou sobre graça em Efésios 2 como nenhum outro. Falou sobre graça e lei aos Gálatas como nenhum outro falou. Mas ele era apóstolo, sim. Mas não entrou no lugar de Judas, porque quem entrou foi Matias. E até hoje tem pessoas perguntando: mas não é Paulo? Não, é Matias. É porque é duro engolir um obreiro que está sentado onde não deveria. E o pior, não tem uma obra relatada de Matias. É peso no ministério. Chegamos lá, ele já estava sentado na cadeira, vai fazer o quê? Deixa ele lá, mas não produz. E por que nós queremos colocar Paulo? Porque Paulo produz. O que eu entendo? Não é a cadeira que move o teu ministério, é a chamada que está aí do lado de dentro. Não, mas e o Matias? O Matias vai ficar lá, irmão. Vai para o arrebatamento, ele vai continuar lá sentado, engordando, com o braço cruzado, não vai fazer obra, não faz nada, não vai para o evangelismo, não vem na escola bíblica dominical. É peso, não importa. Faça você que tem a chamada de Deus na tua vida.
Mas para ser apóstolo tem que ter andado 3 anos com Jesus, tem que ter visto Jesus ressurreto. Tem. Paulo não é apóstolo entre os 12, mas é apóstolo no sentido grego da palavra, aquele que foi enviado. Não andou 3 anos com Jesus, não andou, mas andou em um lugar onde os outros não andaram, no terceiro céu, ele disse em 1 Coríntios 12. Mas Paulo também viu ele ressurreto? Não, Paulo viu ele glorificado. Tem experiências que podem cercar o teu ministério, que não depende da cadeira que você está sentado. Quem está aí, diga amém. Paulo chega então em Antioquia, porque Barnabé vai buscar Paulo. Porque quando ele está pregando, Paulo viu. Deus viu o que você fez. Deus está vendo a tua obra. Uma hora dessas, Ele te chama para grandes coisas. Faça, porque tem sempre um Barnabé que te viu. Deus te viu, Ele não perdeu você de vista. Deus te viu, Ele não te perdeu de vista. Quando Paulo chega em Antioquia, ele ensina por 2 anos e se transformou Antioquia em base missionária. Eles vão para a primeira viagem missionária. Quem vai? Paulo, Barnabé. Só que Barnabé tem um sobrinho, o João Marcos, e levou, porque ministério tem dessas coisas de apadrinhamento. Eu já aprendi a lidar com isso. Tem. E o João Marcos está lá junto, está pegando carona com os missionários, mas está lá, deixa ele ir, irmão. Quando eles foram para a primeira viagem missionária, que eles vão passar na Pisídia, na Galácia, em Frígia, o João Marcos parou e viu que aquele negócio não é para ele. Se acovardou e voltou. Deixa os apadrinhados caminhar. Se tem chamada, permanece. Se não tem, qualquer momento desses desiste, porque não foi chamado para isso. Cabe a nós fazer somente aquilo que Deus nos colocou para fazer. O resto Deus cuida. Ficou Barnabé e Paulo, fizeram a obra e voltaram da primeira viagem missionária. Meu tempo já está indo, eu vou correr um pouquinho. Eles vão para a segunda viagem missionária. Só que é a primeira vez que eles vão inaugurar uma igreja na Europa. Filipos, na Macedônia, é a localidade da Europa. Eles não tinham ainda chegado na Europa. Imagina que coisa maravilhosa. A primeira viagem missionária eles fizeram, a segunda vão inaugurar igrejas na Europa. É o sonho do missionário naquele tempo. Vou conjecturar. Paulo está arrumando poucas coisas porque Jesus falou para levar pouco. Ele está arrumando as coisas dele. O Barnabé também está arrumando a dele. Só que quando Paulo olha, quem está lá no canto arrumando a dele? O João Marcos. O Paulo olhou e falou para o Barnabé, porque nem com ele quis falar: esse teu sobrinho não vai. O Barnabé falou: não, vamos dar um jeitinho. Não. Quem me abandona na dificuldade quando eu cheguei na primeira viagem missionária, não pode usufruir na segunda viagem missionária comigo. Quem te abandonou na primeira viagem missionária não pode te acompanhar quando Deus te levar para outros lugares. Vou dizer mais uma vez: tem muita gente querendo sombra, mas não plantou árvores. Debaixo da nossa sombra não fica. Vai plantar árvores para o teu ministério, rapaz. Barnabé falou: mas se ele não for, então não vai dar certo. Paulo falou: então vai você com ele para lá. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Há pastores de congregações, se tem um homossexual lá que canta muito, mas que está escandalizando a obra, não dê o microfone para ele. Não, mas ele canta bem, não importa. Pega a harpa você e canta sem instrumento, sem nada. A presença de Deus vai descer. Melhor sozinho do que colocar pessoas em pecado para fazer com você o que não era para fazer. Viajando pelo Brasil, dia de festa, mas tem uns camaradas com uns trejeitos que tá na cara, todo mundo vê, e tá cantando,
e toma conta de grupo de adolescentes, toma conta de grupo de jovens. Tira esse rapaz do departamento. Jesus é amor, Ele ama aquela alma, mas microfone e púlpito é para quem anda em santidade. Ai, a chore que mandarás, ai, a mandorabachei. Deus está dizendo essa noite, o Espírito Santo me toma para dizer o seguinte: homossexual não canta na igreja, rapaz em pecado não pega o microfone na igreja que é santa, lavada e remida. Oh, glória! Canta bem, pastor. Deus não quer saber se canta bem, Deus quer saber se tem um coração sincero, contrito, quebrantado para a tua glória. Chorei que mandas. Comigo não vai, Barnabé. Sozinho eu fico, mas comigo não vai. Então Barnabé saiu com seu sobrinho e foram fazer a obra. E foi não pequena contenda entre os dois, viu? Que de vez em quando saem uns. Só que tem hoje uns crentes meio de cristal que não pode falar nada, né? Eles ficam emburradinhos, não vêm no culto, faz biquinho, birra. Não, crente de verdade, contenda entre Barnabé e Paulo. O negócio pegou ali, irmão. Foi cada um para um lado, mas a obra continua. Não tem biquinho para parar de fazer a obra. Não tem birrinha, irmão. Isso não chama a atenção de Deus. O que chama a atenção de Deus é a fé de um obreiro, de pé para a sua obra. Só que o Moisés um dia mandou 12 espias. Você manda muito, 10 voltam murmurando, só 2 falaram: a terra é boa e dá para entrar. Tem gigante, mas a gente entra. Josué não é bobo, aprendeu que manda 12, 10 voltam murmurando. Quando Josué mandou espias em Jericó, mandou 2. Jesus gostou da ideia e falou: então vou mandar também de 2 em 2. Como Paulo está sozinho, ele falou: bom, se é de 2 em 2, eu preciso de mais alguém. Só que o texto que nós lemos de Atos 15 é o primeiro concílio da igreja. Nós temos a tendência de dizer que o primeiro concílio foi em Niceia. Não, o primeiro concílio está na Bíblia, foi em Atos 15. O que foi o concílio? Os gentios se convertiam e os judeus que já eram crentes diziam assim: não, tem que passar pela circuncisão, tem que guardar o sábado. E aí Paulo dizia: não, isso são ritos judaicos, não tem mais circuncisão. A gente não guarda mais um dia da semana. E houve então essa contenda, essa divergência doutrinária. O que eles fizeram? Vamos para Jerusalém na sede, chama os líderes e vamos resolver essa situação. E Atos 15 vai dizer que eles foram no concílio. O primeiro a falar foi Paulo. Paulo começou a falar das experiências com os gentios e que eles também recebiam o Espírito Santo e eram batizados. Pedro, quando levantou a mão para falar, quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu falei: Pedro vai dar mancada na reunião. Mas Pedro não, falou: nós não podemos colocar nas costas deles um jugo que nem nossos pais conseguiram suportar. E aí Tiago, que é o líder da igreja, fala por último, porque o líder fala por último e quando ele fala, a água para. Quando ele falou, Tiago falou o seguinte: então acabou, não precisa passar pela circuncisão, não precisa guardar o sábado, se abstém da prostituição, da carne sufocada aos ídolos e toca a obra. Só que não tem e-mail para mandar para as congregações que foram fundadas. Então eles olharam para o corpo de obreiros, tinha muitos. Só que tem muito obreiro que só quer cantar e pregar. Só que tinha 2 sentados: Judas, que não é o Iscariotes, e Silas. Chegaram em Judas e Silas e falaram: tem como vocês levar cartas? Eles são os entregadores de cartas. Eles foram em todas as igrejas entregando cartas, o resumo do concílio que foi decidido na sede, e foram entregar cartas. Tem muita gente querendo cantar, mas ninguém quer entregar carta. Tem muita gente querendo pregar, mas não quer entregar carta. Tem muita gente querendo sair na foto, mas não quer entregar cartas. Nós estamos precisando de entregadores de carta essa manhã. Entregar carta é fazer no ministério aquilo que ninguém faz. É se disponibilizar em auxiliar, em ajudar, sem visar recompensa humana. É por amor. Entregue cartas, porque você vai vivenciar experiências maiores.
Não, isso aqui não é pregador triunfalista não, irmão, que está dizendo que Deus vai te dar dupla honra, até porque essa conversinha de dupla honra, ali no original, dupla honra, é donativo, é dinheiro, o presbítero seja estimado e receber salário. Aí vem o pregador e diz, Deus está te dando esse ano dupla honra. Irmão, só se está mudando o seu serviço, lá você vai ganhar mais, glória a Deus. Mas essa dupla honra de honrar, colocar no palco, seus irmãos lá embaixo, essa teologia da rivalidade entre irmãos é coisa do diabo. Não tem palco, irmão, lá embaixo. O que tem é cenáculo, todo mundo aqui junto e Deus abrindo o céu em nosso favor. E eles estão entregando cartas e chegaram em Antioquia. Chegaram aonde? Diga mais forte, irmão. Quando chegaram em Antioquia, entregaram cartas. Aí Atos 15. O Judas falou assim, eu estou voltando lá para a sede. E aí Silas? Mas pareceu bem a Silas ficar ali. Fica onde Deus te colocou. Não, mas eu estou entregando cartas e não estou sendo visto. Fica onde Deus te colocou. Silas falou, eu vou ficar aqui, em Antioquia. E o Judas foi embora. Pequenas decisões podem te levar para grandes lugares. Quando Silas está ali quietinho, obreiro, entregador de carta. Paulo está sozinho. Capítulo 16. Paulo olhou e tem muito obreiro, irmão. Abriu o Facebook, tem agendas abertas, tem o cantor das multidões, terno brilhando, sapato brilhando, ornando aqui, cheio dos apetrechos. Aí Paulo falou, esse aí não dá, eu preciso de obreiro que arranca toco, entregador de carta. Quando ele dá uma olhada, quem está lá? O Silas. Deus chama aqueles que não estão nos outdoors. Deus chama pessoas simples, entregadores de cartas. São esses que choram com o pastor. São esses que abrem a igreja cedo. São esses que vocês podem contar. É os entregadores de cartas. Paulo falou, Silas, quer ir comigo? Silas disse, eu estou aqui. Leve com você obreiros que estão dispostos a fazer o que ninguém quer fazer. Tenho 2 minutos. E aqui eu encerro. Silas, que entregou carta, foi um dos que viu os maiores milagres entre os obreiros no Novo Testamento. Foi Silas. Quando eles chegaram em Filipo, na Macedônia, Paulo prega, Deus abre o coração de Lídia pela graça preveniente, habilita ela. Ela aceita Jesus e não resiste à graça, que pode ser resistida, porque em Atos 7,51 diz que resistiram à graça. E quando ela recebeu a palavra, abriu um ponto de pregação na casa dela, o esposo dela, ela e os filhos são batizados nas águas, e quando Paulo está saindo da casa dessa vendedora de púrpura, Lídia, rica, ele encontra uma menina que tem um demônio, e o demônio toda vez que o Paulo passa, diz, eis que vai um grande homem de Deus. Se fôssemos nós, tirávamos até uma selfie com a menina, né? É isso mesmo, né? Saímos até assim, né? Só que Paulo reconheceu que era um demônio, discernimento de espírito, expulsou o demônio da menina. Vocês conhecem essa história? Em varas de lictores são humilhados e presos. Aí está os dois lá, machucado, apanhou. A Bíblia não diz, mas coisas de obreiro a gente sabe, né? O Silas deve ter olhado para a cara de Paulo. Obreiro não conta para o pastor, né? Mas dentro dele deve ter pensado assim, eu poderia ter voltado com Judas. Voltava com Judas, não apanhava, estava lá no banquinho sentado, só assistindo o culto, levantando a mão, cutucando o irmão quando o pregador diz, não estava passando por isso. Por que eu fui entrar no ministério? Por que eu aceitei ser obreiro e entregador de carta? Sabe por quê, Silas? Porque quem aceitou a chamada não dá mais tempo de voltar. Passe o que passar, fica onde Deus colocou você. Porque existe diferença de obreiros para obreiros. Quando o Pedro está preso, ele dormiu. Tem obreiro que dorme, irmão. O companheiro dele, Tiago, foi morto à espada. Enquanto você dorme, tem companheiro seu morrendo na batalha. Só que tem obreiro que não dorme na prisão.
mesmo machucado, até pensando em parar, mas não tem mais como, eu vou cantar e eu vou orar. Quando cantar e oraram, veio um terremoto. O carcereiro, quando viu tudo caído, foi se matar. Paulo falou: segura, não se mate. Ele diz: o que eu faço? Se Paulo fosse calvinista, ele falava assim: faz figuinha aí, senta e chora. Se você é eleito e decretado, você vai, se não chora. Mas como Paulo é arminiano, ele diz: crê no Senhor Jesus. E se você crê, você vai ser salvo, tu e tua casa. Sabe por que não dá tempo de você parar? Diga por quê. Porque mesmo que você era entregador de carta e hoje está passando uma luta terrível e no ministério, tem sempre um carcereiro que precisa de você. Diga bem forte: mas pareceu bem a Silas ficar ali. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar, nada fiz